que eu estou tratando especificamente é de ateísmo como desdobramento de ceticismo, tá? Como desdobramento de ceticismo. Eu sou ateu porque eu sou cético. Sou ateu porque eu não tenho provas da existência de Deus e por isso sou ateu. É disso que eu estou tratando, tá? Estou tratando deste tópico. Este tópico não vai ser tratado aqui apenas em seu aspecto lógico, não vai ser tratado apenas em seu aspecto relacionado à boa razão ou má razão, ele vai ser tratado a partir da minha base filosófica. Eu tenho uma base filosófica, ou melhor dizendo, uma base para ciência como um todo, porque para mim é para a ciência como um todo, que é a hermenêutica, tá? A hermenêutica, enquanto ramo da filosofia, ou para você entender, vou tentar deixar claro o que eu quero dizer. Eu tenho um solo epistêmico sobre o qual eu me ergo. Esse solo epistêmico sobre o qual eu me ergo se chama hermenêutica. A hermenêutica foi desenvolvida por um pensador protestante chamado Friedrich Schleiermacher, que traz a obra de Platão para o alemão e fez interpretações de Platão. Na minha tese de doutorado, eu trabalho com Schleiermacher não para usá-lo como base filosófica, mas para criticá-lo, para dizer que a posição que ele tem acerca da figura de Sócrates na obra platônica, ou seja, uma leitura específica da obra, gera consequências, ou seja, ela é o fruto, ela é o início de uma leitura bastante problemática dentro da compreensão dos textos de Platão, que é uma divisão arbitrária para tentar encontrar o Sócrates de verdade dentro da obra platônica. Como se você conseguisse acessar o Sócrates real, a pessoa de Sócrates, os pensamentos de Sócrates, dentro do texto, tá? Dentro do texto. Cria-se essa, a partir, ou seja, eu já não estou falando da filosofia de Schleiermacher. Na minha tese de doutorado, eu falo sobre Schleiermacher para criticá-lo em sua exegese específica, na sua leitura, para dizer, não criticar Schleiermacher, porque Schleiermacher está morto há muito tempo, mas para criticar a herança que isso deixou para os pensadores contemporâneos, porque isso gera uma discussão que vai criar uma tese de interpretação da obra platônica, de que Platão pode ser dividido em 3 etapas, o Platão velho, o Platão médio e o Platão novinho, e no Platão novinho estaria o Sócrates de verdade, certo? Estaria o Sócrates de verdade. Essa leitura, eu tenho certeza que ela é tosca, ela foi fabricada, e a origem da fabricação disso, histórica, onde isso começou a ser normalizado, foi Schleiermacher. Então, eu falo dele na minha tese de doutorado para isso, certo? Então, eu tenho uma influência de Schleiermacher num conceito bastante específico, que vai ser usado por outro pensador alemão, chamado Dilthey, que ele vai dizer que nas ciências humanas, ciências que são relacionadas a texto, ciências que na língua dele se chamava ciências do espírito, você tem que ter uma atitude hermenêutica. Heidegger é outro pensador dentro dessa tradição, que ele vai criar uma hermenêutica da faticidade, que ele vai dizer que as pessoas, elas meio que se encontram no mundo diante do que ele está chamando de faticidade, e de que você tem que construir a consciência de si, sobre si, no desenvolvimento de sua própria história. Isso é individual, isso é intransferível, e etc, e etc, etc. Isso em Heidegger se chama hermenêutica da faticidade. E o último pensador, que na verdade eu só estou fazendo esse histórico para dizer por onde eu cheguei na hermenêutica, é o Georg Gadama, tá? Georg Gadama. Gadama foi o pensador pelo qual eu fui inserido na compreensão hermenêutica, e quando eu lia Gadama,
boa parte do que ele estava me dizendo fazia sentido para mim. O texto que eu estou me referindo é Verdade. Ai, caralho, qual é o nome do texto? Verdade. Peraí. Não lembro, peraí. Georg Gadama. Verdade e. Verdade e método. Verdade e método, tá? O texto que me influencia, certo? O texto que me influencia se chama Verdade e Método. É um texto bastante lido dentro da faculdade de Direito e foi por causa disso que eu tive acesso a Gadama, tá? Então, primeiro eu tive acesso a Wahrheit und Methode, né, do Gadama, Verdade e Método. Eu li esse texto, muitas das intuições que apareciam ali faziam sentido para mim, e aí depois eu fui puxando a corda para trás para ver de onde isso vinha. Então eu só cheguei em Schleiermacher a partir de Gadama, puxando a corda para trás, tá? Tentando fazer um histórico de onde ele tirou essas ideias, etc, etc, etc. Até porque ele também é um filósofo que trabalha com história da filosofia, né? Ele acha importante ter história da filosofia. Alguns autores, sobretudo na escola britânica, né, que a gente chama de, como é que é o nome da continentais e como é que é o nome do outro? Continentais, a porra dos logicistas em inglês, né? Eles têm costume normalmente de tratar a história da filosofia como se fosse uma coisa menos importante. Não é o caso de Gadama, porque o Gadama está dentro da filosofia continental. Tá bom. Analíticos, obrigado. Os analíticos às vezes têm birra com história da filosofia, o que eu acho bastante autocastratório por parte deles, né? Mas tudo bem. Então, o Gadama me influenciou, tá? Então, eu estou querendo dizer como eu cheguei no pensamento de Schleiermacher e qual é o conceito de Schleiermacher que eu uso. O conceito de Schleiermacher que eu uso é o conceito de círculo hermenêutico, tá? O conceito de círculo hermenêutico. É a galera do Russell. Aliás, o texto do Russell sobre a história da filosofia é patético. Do Russell. Então, veja só. O que eu quero chamar a atenção, né? Para a gente começar essa ideia. Eu estou explicando para vocês os pressupostos que eu tenho, de onde eu tirei a localização histórica, por que eu fui, né? Inclusive com a analítica da faticidade, né? Por que eu cheguei a esses textos, etc. Como? Porque eu estudava. Porque eu estudava direito, né? No direito. Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, depois de expressar para onde eu estou indo, né, de onde eu vim, na verdade, o que eu estou apontando, o que eu estou construindo, é a ideia que eu estou explicando de onde eu venho, tá? Tem um movimento desse aqui que eu faço parte, em que eu critico a possibilidade de você reconstruir a consciência da pessoa. Schleiermacher, digamos assim, ele é mais ou menos, digamos assim, otimista demais sobre a capacidade que você teria de chegar no psicológico do indivíduo que escreveu um texto. Mas eu acho que o projeto é esse mesmo, certo? Você tem que tentar acessar o psicológico, você só não vai conseguir, mas você tem que tentar. Tá? O objetivo, ou seja, o objetivo de uma exegese, quando você vai ler um texto, é tentar entender o que pensava o autor, o que ele estava tentando transmitir, o que estava na cabeça dele. O objetivo é esse. É difícil de fazer, é só isso. Schleiermacher, então, o primeiro argumento digamos, de crítica a Schleiermacher é que ele é otimista, só. Mas o objetivo era esse mesmo, tá? O objetivo é esse mesmo. Você vai ler um texto, você não vai ler um texto tentando, quer dizer, quando você vai fazer uma expressão exegética, né? Quando você vai dizer, o texto significa isso, né? Dentro da tradição de leitura textual, tem uma galera do abandono da possibilidade de entender o que o texto quer dizer na cabeça do autor que o escreveu. Esse abandono, ele é representado em Barthes e em Foucault, tá? Tanto Foucault quanto
Barthes tratam de uma tese genérica relacionada à morte do autor. Eu não vou lá no autor tentar entender o que ele queria dizer, certo? Eu vou lá fazer uma outra parada. O que eu não acho que não seja legítimo, tá? O que eu não acho que seja ilegítimo. Eu acho legítimo você ir lá ler um autor para tentar fazer com que ele influa em você para que você tenha boas ideias. Tá bom? Tá tudo certo. Mas o objetivo de tentar encontrar o que o autor pensava, que era o projeto de Schleiermacher, estava dentro do projeto de Schleiermacher, esse projeto não pode ser simplesmente descartado. Você pode ler textos para tentar chegar a conclusões diferentes. Você pode ler textos com objetivos diferentes. O fato de que você vai ler um autor qualquer para tentar se inspirar ou para tentar entender o que ele estava querendo dizer, são duas formas de se aproximar do texto. Vocês entendem isso? São duas formas de se aproximar do texto. Você pode se aproximar do texto querendo receber uma inspiração, ou várias outras formas, tá? A gente pode ampliar isso aqui. Porque, vou insistir, eu cheguei aí a partir de leitura de texto de lei, né? Porque eu estava estudando direito. Então, é claro que você pode tentar ler o texto de outras formas para outros objetivos. Por exemplo, se você for tentar ler uma norma, às vezes você pode ignorar, às vezes você pode dizer assim, olha, não me interessa o que o legislador queria fazer quando ele fez esse texto, me interessa que isso tem que ter uma conexão com o todo, uma lógica interna com o todo. Se ele queria fazer X e esse X é incompatível com o todo, você tem que adaptar esse texto para significar algo compatível com o todo. Essa é a tese, por exemplo, que vai circundar o pós-positivismo ou até versões do positivismo jurídico, certo? Você tem que deixar ele lógico de alguma forma, certo? Você tem que tentar estruturar um sistema lógico maior do que a intenção desse autor da lei, por exemplo. O que eu quero mostrar para vocês é que isso pode variar, isso pode existir, isso pode... formas de se aproximar do texto diferentes podem existir concomitantemente, mas não descortam o projeto de Schleiermacher, que era interpretar o texto, tentando achar o que o autor está dizendo, tentar achar o que quem escreveu o texto estava pensando, tá bom? E aí vem a questão que me relaciona. Como é que você vai saber o que o texto está querendo dizer? O que o texto está querendo dizer? Ou o que o texto expressa? Se você não conhece as circunstâncias em que o autor escreve, para quem ele escreve, qual é o objetivo daquele texto, quais são as referências que ele está usando, certo? Um exemplo específico que eu posso citar de cabeça, porque ontem eu fui na livraria para comprar os negócios para minha esposa, e aí eu vi um livro chamado Kataben. Era Kataben. Enfim, eu cheguei no texto, né? É um texto de literatura, né? Eu cheguei no texto o livro tinha uma capa bonitona, uma capa bem bonita, de um castelo, assim, uma coisa meio que com as descidas, assim, e tal. E o título do texto era Kataben. Acho que era Kataben. Kataben. Bom, eu sei grego, né? Um pouco, né? Não sei muito grego, não. Mas eu sei um pouco de grego. Só de bater na capa e no título, eu não sei, eu não faço a menor ideia do que é o texto, tá? É um texto de ficção, porque estava na aula lá da ficção, né? Mas eu sei a referência que ele está usando. Porque eu conheço um pouco de grego, eu sei a importância da catabases. Dentro... Eu acho que o texto era catabases, né? Eu acho que o título do texto era catabases, eu acho. Mas eu acho que o texto... Eu vi ontem isso, tá? Ontem. Eu passei na livraria, estava o texto lá. Eu sei qual é a referência que ele está usando. A referência é de descida. A referência é de descida. Alguma descida, eu não sei do que se trata, eu não sei se não sei qual é a matéria do livro, eu não sei onde é que ele vai chegar com aquilo, qual é a historinha que ele vai contar. Mas eu já sei que é alguma coisa que vai discutir coisas sombrias. Não é catabases só no sentido de vamos descer.
Vamos descer. Descer pode significar qualquer coisa, mas num contexto de um livro de literatura, eu já intuo imediatamente que o que ele está fazendo é uma construção de algo sombrio. Não vai ser um livro de comédia, por exemplo. Não vai ser um livro de comédia, não vai ser um livro, não vai ser um livro sobre desenvolvimento espiritual, não vai ser não vai, certo? Não vai, certo? Por quê? Porque para o cara fazer o esforço de ter pego o livro, o texto, uma palavra em grego e colocado essa palavra lá, ele não está usando só a palavra, ele está usando a referência. E a catabases o catabase significa o processo de descer, né? Baino é ir, catá é para baixo e o sufixo é o processo, né? Igual fuses, né? Que é um processo de produção automático, né? Então, catabases é o processo de descer, é o processo da descida. Mas não é só uma palavra. Na cultura grega, o processo da catabases é um processo que é usado recorrentemente na literatura no sentido de mostrar um movimento que se faz para lugares sombrios para depois sair e sair renovado, certo? Como é que começa o livro da República? Catebe, desci ontem ao Pireu. Começa assim, desci ontem ao Pireu. Tem uma catabase também importante dentro da estrutura do livro, que é a famosa descida da caverna, né? Você está lá na caverna, você sobe na caverna, depois você desce a caverna e etc., que é aquela alegoria da caverna. Né? Então tem um processo relacionado a isso. Na Odisseia, você vê o processo de catabases, que é o movimento ali final que faz o Odisseu para se dar conta de que Aquiles, que é o personagem, digamos, principal da Ilíada, que é o motor que na primeira frase, né, essa é a raiva de Aquiles, na Odisseia, no final, o encontro com essa personagem completamente deteriorada, que não se enxerga, que não compreende o que fez, apesar de ter lutado para escrever seu nome na história, né? Ela própria. Então, ali tem uma espécie de clímax, inclusive, né, da história de Aquiles em Odisseia. Que é permitida, que é possível de ser encarada através da catabases, a descida aos infernos de Odisseu. Bom, essas referências que eu estou dizendo é o seguinte, quando as pessoas têm essas referências, ela tem outra leitura da obra, saca? É isso que eu estou dizendo. Você pode pegar o texto, esse livro aí que eu acabei de ver, e você olhar para ele e ficar com a imagem só da imagem. Mas quando você tem a imagem e você sabe o significado do nome, a sua compreensão da obra muda. Você entendeu? Isso é círculo hermenêutico. Tá? Isso é círculo hermenêutico. Estou te dando um exemplo que me ocorreu ontem. Estou te dando um exemplo em analítica da faticidade para você entender o que é círculo hermenêutico. Círculo hermenêutico é quando você vai, tipo assim, você vai para a obra e depois você vai para o contexto. Ou você vai para o trecho, aí você vai para o texto como um todo. Aí depois você volta. Toda vez que você faz esse movimento de ir e voltar, você vai aumentando a sua capacidade de verstehen, que é compreensão em alemão, tá? Que é a base do projeto de filosofia hermenêutica. Quando você está fazendo filosofia hermenêutica, você quer aumentar a compreensão, certo? Esse é o objetivo. Então, veja, se você está tentando compreender o que o autor falou, né, nesse caso, você tem que ir do específico para o genérico, do genérico para o específico, do específico para o genérico, do genérico para o específico. Toda vez que você vai para o genérico, você volta com a compreensão melhor do específico. E toda vez que você vai para o específico, você consegue construir uma compreensão melhor do genérico. Esse movimento de ida e vinda é chamado de círculo hermenêutico. Eu tentei te dar um exemplo claro onde isso acontece.
O fato de que eu conheço o contexto do qual tirou o autor o título de sua obra me aumenta a capacidade de compreensão do significado da sua obra. Como eu não li o texto ainda, eu não sei do que trata. Então, quando eu entrar no texto, eu vou saber melhor como no Ocidente está sendo trabalhado hoje, né? Sei lá. Não sei nem se o livro é ocidental, mas como está sendo adaptado hoje o sentido de catabases e vou ganhar uma compreensão melhor de todo de catabases, entendeu? Então eu vou para o catabases geral e aí vou para o específico. Mas quando eu for para o específico, eu vou ver uma aplicação específica do geral. Então eu vou compreender melhor as possibilidades do geral. E assim eu vou e volto, 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 vou e volto. Certo?